Eu tenho vivido dias de muita turbulência. A igreja deve estar me acompanhando. Eu não pedi isso. Imagine você estar numa ilustração. Você estar deitado na beira da praia, com um guarda-sol e com uma água de coco geladinha do seu lado, numa tarde de verão. Aí você adormece. E quando você abre os olhos, você está dentro de um barco pequeno, sem remo, no meio de uma tempestade. Foi isso que aconteceu comigo. Eu dormi de um jeito e acordei de outro. E eu tenho sentido na pele hoje aquilo que eu sempre li nos livros e aquilo que eu sempre ensinei nos seminários sobre eclesiologia, que o que falta à igreja de Cristo é coragem. Coragem. Eu tenho aprendido a respeitar os meus inimigos. Alguns meses atrás eu trataria qualquer ativista do movimento GLBT como só mais um. Hoje não, eu respeito eles. Quer perguntar o porquê? Eles têm coragem. Eu estava pregando em Sergipe semana passada, no sábado, 5.000 crentes. Quando eu agarrei o microfone, levantaram em 4 no meio dos crentes com cartazes gritando palavra de ordem. 4 no meio de 5.000 crentes. Eles têm coragem de lutar por aquilo que eles creem. Eles não têm vergonha de ir para o meio da rua, expor, por mais sujo que seja o ato, por mais nojento, eles acreditam que aquilo é o certo. Eu aprendi a respeitar os meus inimigos. E tenho aprendido nesse momento a ter uma angústia por causa da igreja. Quer perguntar o porquê? Eu recebi mais de 100, 200, 300 mil e-mails, Twitter, Facebook, de gente dizendo: estamos orando pelo Senhor. Mas eu dizia ao meu mestre aqui agora há pouco: será que esta oração não é um esconderijo dos covardes? Porque é muito fácil falar que está orando por mim. Eu queria ver alguém ter coragem de ir para o meio da rua. Eu queria ver 30, 40 crentes, 5.000 crentes estenderem uma faixa dizendo: pela liberdade de expressão e pelo nosso irmão. Porque não sou eu que estou mais à frente daquela comissão. Não é Marco Feliciano, não é Partido Social Cristão. Quem está ali hoje é o cristianismo. Se eu falhar nesse momento, passaremos 20, 30 anos pela frente para conseguirmos uma outra chance como essa. Sabe, nessa comissão de direitos humanos que ninguém nunca ouviu falar, sabe o que era pregado dentro dela em outubro do ano passado? Um seminário feito pelo movimento que eu aqui citei. O nome do seminário era Diversidade Sexual na Primeira Infância. Você entende isso ou não? Primeira infância de 0 a 6 anos. Sabe o que é você pegar um representante do MEC, do Conselho de Psicologia Federal, do Conselho Tutelar, das pessoas intelectuais, apoiado pela Unicef, pela Unesco, e como presidente, o líder do movimento GLBT, e ele dizendo assim: vamos falar hoje como construir a sexualidade dos nossos filhos. E você vê uma mulher do MEC dizer assim: criança não pode ser impedida, ela tem que se descobrir. Se o menino estiver na creche, tomando banho com o outro, e ele quiser tocar no órgão genital do outro, não pode falar nada. Por quê? Porque criança não nasce homem nem mulher, nasce gênero. Se impedir agora, ela não sabe o que vai ser amanhã. Se fizer isso agora, cria trauma na criança. E ela termina rindo, dizendo assim: deixe nossas crianças brincarem. É isso. Eu saí desse seminário chorando, porque quando tentei falar, me deram 1 minuto e me tiraram de dentro da sala, porque eles são agressivos. E aí vem essa comissão e cai na minha mão. Sabe Deus o porquê? Eu já pedi para Deus: Senhor, me explica, porque eu estou sofrendo mais do que você possa imaginar. Você não tem noção, acabou a minha vida. Eu não posso ir em lugar nenhum mais. Estava vindo de São Paulo hoje, dentro do aeroporto de São Paulo, eu fui hostilizado por um grupo, gritando, uivando, dentro de um aeroporto público.
Eu tenho 15 igrejas que nós plantamos esses 4 anos. As igrejas estão trabalhando com porta fechada. Eles vão e fazem obra de feitiçaria na frente da igreja, depedram a igreja, pincham a igreja. 70 pessoas cercaram o meu carro. Eu estava com 2 crianças. Eu tenho 2 filhas pequenas, de 10 e 11 anos. As crianças se esconderam debaixo do banco, aos gritos e aos prantos, porque eles chacoalhavam o carro com cartazes, com dizeres horríveis, com palavrões, com gestos obscenos. Eu recebi mais de 100 ameaças de morte. Por quê? Porque eles sabem que eu sou uma voz pela família. Porque eu fui o único, por favor, segura. Eu fui o único deputado que apresentei lá um projeto de decreto legislativo para assustar a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a união estável de pessoas do mesmo sexo. Porque a união estável, embora não seja tão perigosa, porque 2 pessoas juntas constroem um patrimônio, você não pode tirar isso deles. Mas eu sabia o que vinha depois. A união estável, pelo artigo 226 da Constituição, pode ser transformada em união civil. E a união civil pode dar a eles a proteção do Estado e o direito de pedir às igrejas que deem a união religiosa. E daí a adoção de crianças. E daí um sem número de outros itens que eu não sei o que vai virar. A França, que não é um país cristão, talvez um dos países mais progressistas do mundo, semana passada colocaram na rua 1 milhão de pessoas, 5 quilômetros de rua até o Arco do Triunfo, implorando para o presidente não sancionar a lei, porque a lei do casamento foi aprovada. A França não é cristã, não era um grupo de religiosos, famílias inteiras indo para a rua dizendo: não queremos isso, porque eles sabem o que vem depois. E aí eu vejo a igreja de braço cruzado, vendo um irmão sendo torturado. Eu perdi a minha agenda inteira do mês. Eu tive que ontem ligar na rede, na CNT, onde eu tenho um programa de 1 hora, e acertei com eles que eu ia sair da emissora, não tenho dinheiro para pagar o programa mais. A emissora ficou com pena de mim e me deu meia hora por 3 meses, dizendo: daqui 3 meses as coisas vão melhorar, pastor. Eu estou sofrendo, sabe por quê? Porque a igreja não tem coragem. Os líderes, onde estão os nossos líderes? Onde estão os cantores? Caetano Veloso juntou com um grupo de artistas e fizeram lá ontem alguma coisa contra mim. Ontem a senhora Fernanda Montenegro, uma anciã, junto com outra, deram um beijo na boca em repúdio a mim. E cadê os nossos irmãos? Cadê os famosos aqui da Bahia que poderiam fazer alguma coisa nisso? Que são convertidos, que poderiam fazer um movimento em prol da família. Mas sabe, tem medo, eles têm medo da agenda deles caírem também. O que está acontecendo comigo, senhoras e senhores, hoje é aquilo que vai acontecer com todos os pastores do Brasil se o PL 122 for aprovado. O PL 122 é o projeto que criminaliza a homofobia. O que vocês estão vendo acontecer comigo vai acontecer com cada um dos senhores que estão aqui. Se a igreja não fizer algo agora, os nossos filhos vão pagar amanhã. E não me venha com desculpas, porque eu recebi um monte de gente dizendo: pastor Marco, larga a mão disso. É o espírito do anticristo. Eu tive que ler a carta aos Tessalonicenses e falar para ele: a Bíblia diz que há um espírito na terra que impede, detém o anticristo. Esse espírito é o Espírito Santo. Só que o Espírito Santo não pode atuar sozinho, ele precisa de você. Ele precisa dos seus braços, da sua perna e da sua voz. Sabe o que está faltando para nós? Adorarmos a Deus do jeito que Ele é. Porque um crente que não tem vergonha de adorar a Deus aqui dentro, ele também não tem vergonha de ir para a rua defender o seu irmão, defender os seus direitos. Eu não estou dizendo para irmos xingar, para irmos brigar, nós não precisamos disso. Mas podemos sair pelas ruas com a Bíblia na mão. Pastor, mas vai ser um vexame. Que bom. Você não é crente de verdade? Até quando isso vai acontecer?
Será que vai ter que acontecer no Brasil o que aconteceu nos Estados Unidos com o Dr. Martin Luther King, que também era pastor, que lutava por direitos humanos? Antes de morrer, Martin, a frase dele era essa: o que me assusta não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. E ele morreu. Mataram ele na porta da casa dele. Aí depois os Estados Unidos virou uma loucura. Aí partiram para a luta. Aí conseguiram vencer. Fizeram memorial para ele. Mas ele teve que sangrar até a morte. Vai ter que acontecer isso aqui, igreja. Então nessa noite, beba dessa água. E depois de beber, mate a sede do seu Senhor. Faça essa fonte jorrar. Faça essa fonte crescer, porque ela cresce para a salvação. Jesus quer te dar uma experiência nova nessa noite. Eu ouvi há 5 semanas atrás o áudio. Eu recebi em Brasília um grupo que chama Elan. É um grupo de americanos que tentam pregar o evangelho dentro do Irã. E eu ouvi o áudio da última ligação do pastor Farshid. No áudio ele dizia assim: ele ligando para um amigo dele, talvez seja a última vez que a gente se fale. Era 25 de dezembro de 2010. Estou indo para casa, porque deixei as crianças lá. Sei que a polícia está lá. Já fecharam nossas igrejas. E eu estou pronto para morrer. Ele se despediu do amigo e disse que Jesus tenha piedade de nós. Se não, foi muito bom ter servido a Deus do seu lado. Eu chorei dentro do meu gabinete, porque Farshid está no corredor da morte. Conseguimos tirar Youssef Nardakani, e eu me empenhei nisso ano passado. Conseguimos. O embaixador do Irã no Brasil se tornou meu amigo. Decretaram que ele saiu do corredor da morte. Agora eu estou indo de novo atrás dele para tentar tirar o Farshid. Governos ditatoriais impedem a religião. Não, pastor, mas aqui é democracia. Será? Democracia é o direito de você falar o que pensa. Eu fui falar do livro do Gênesis, me rotularam de racista. Eu fui citar Romanos, me chamaram de homofóbico. Eu fui falar contra o casamento de pessoas do mesmo sexo. Eu não tenho mais liberdade nem para respirar. Estou passando necessidade. Será que isso vai ter que acontecer com você também? Não é hora só de orarmos. Não é hora só de falarmos, de nos reunirmos aqui e de ficarmos assistindo o Jornal Nacional, o seu irmão sendo fuzilado. Porque eles são sujos. Daqui a pouco eu não sei o que vão arrumar para mim. É hora da igreja se encher do Espírito Santo.